Então, amados, hoje quero usar como tema, as coisas melhores pertencentes à salvação, seguindo a linha agora de revelações. Será que nós podemos saber dessas coisas que Deus tem preparado, como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 6, do verso 9 em diante? Leia, eu gosto muito, aliás, de toda a Bíblia, mas Hebreus tem um toque no meu coração, porque é um tratado das coisas espirituais, nos introduz naquelas coisas mais profundas, de nossa salvação, sobretudo, evidenciando a pessoa de Jesus, no projeto da Trindade para salvar vidas. Então, vamos lá nos introduzir, com algumas preliminares, até que possamos adentrar as coisas que são maiores, pertencentes à salvação. Hebreus, capítulo 6, e é muito, muito próprio essa palavra de Paulo aqui, porque é uma palavra de encorajamento para os crentes hebreus que estavam passando um momento terrível de suas vidas. A perseguição do Império Romano, aqueles 10 imperadores inspirados por Satanás para tentar destruir a fé, e esse escritor está se reportando nessa carta, visando aqueles irmãos, estava vendo um estado desesperador. Muita violência, muita morte, muita destruição, desterro. Então, ele escreve no sentido de, olha, tem algo melhor, vocês não só simplesmente foram salvos. A salvação contempla coisas maiores. Então, quero nesta manhã introduzir, pelo menos tentar, se o tempo der, for possível, falar dessas coisas pertencentes, que só tem quem é salvo. Só vai conseguir, só vai conquistar essas coisas maiores, os salvos em Cristo Jesus. Tá? Então, vamos lá. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos. 6, 9. Repito, 6, 9, até o verso 12, 6, de 9 a 12. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores, pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servi aos santos. Desejamos, é a palavra de Paulo, o meu desejo, o desejo do meu coração é este, porém continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas. Como falei, esses irmãos, provavelmente eram judeus, ascendência judaica, tinham aceito o Evangelho, agora vivendo essa nova dimensão do tratamento de Deus para a redenção da humanidade. O Evangelho é a coisa que nos leva à vida de uma experiência mais profunda com Deus. Por isso Paulo diz, não me envergonho do Evangelho de Deus, de Cristo, porque é o poder para a salvação. E não há salvação em nenhum outro segmento de fé. Claro que pessoas mesmo que não tenham conhecido a igreja, não participam de igreja, podem ser salvos porque foram alcançadas pela mensagem salvadora de Jesus. Mas esses irmãos estavam passando esse momento muito difícil, e o contexto em que Paulo coloca, esses irmãos estavam desistindo da fé, estavam desanimados, estavam abandonando a sua convicção. Então Paulo está dizendo, olha, algo maior, não é só ser salvo do inferno, é algo maior, nós estamos construindo um grande e durável patrimônio, glória!
um grande e glorioso patrimônio que será indestrutível, que não passará. Então, nós, como crentes, precisamos ir um pouco além da visão de que é só a salvação. Claro que o fundamento é a salvação. Sem salvação, nada feito. Tá? Chance de vida eterna, chance de galardão, chance de recompensa, zero. Então, ele está dizendo, irmãos, meus irmãos, cuidado. E aí ele fala de que há um serviço, eles vinham servindo, vinham prestando um grande serviço aos irmãos, inclusive, mas estavam desanimados diante da perseguição, da violência. Então eles, olha, para que vocês ainda serviram, continuem servindo, desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência, a mesma aplicação, o mesmo zelo, a mesma consciência, para a plena certeza das coisas maiores que está ali guardada para vocês, amados. Vocês creem nisso? Creem mesmo? Amém? E para que não vos torneis indolentes, preguiçosos, não abandone essa coisa gloriosa, desse patrimônio que estamos conquistando pela fé, a salvação, a conquista de graça em termos, porque a Bíblia diz, Jesus diz que é preciso tomar-se de assalto, conquista, salvação é uma conquista, né, que envolve muitos elementos de nossa fé. Muito bem, amados, então essas palavras hoje devem ecoar para os nossos corações, estamos construindo um patrimônio, e agora vamos conhecer um pouquinho. Abre em 1 Coríntios, capítulo 2, 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 9 também. Veja, agora é Paulo falando, não é mais o escritor aos Hebreus, mas há uma sintonia, uma coerência, uma ligação com essa verdade maior de nossa salvação. Então, o que é que ele diz? Mas como está escrito, localizaram? Amém? Ou paciência? Vamos lá, amado. Eu tenho todo o tempo do mundo, tá? Ok. Mas como está escrito? O que está escrito mesmo? O que o autor está colocando aqui? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, amados. Essas coisas estão sendo preparadas, muitas estão reveladas, mas não em toda a sua dimensão, em toda a sua essência, né? Mas o mesmo autor diz, Paulo, mas Deus nola revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Bem, entendemos que muita coisa está atrás da cortina, do véu, mas muitas coisas estão reveladas, já é do nosso conhecimento, mas não é uma revelação comum, é uma revelação que vem de uma percepção, de uma vida de andar com Deus, de ser movido pelo Espírito Santo, penetrar as coisas lá do alto, e por isso Paulo diz lá em Colossenses, pense nas coisas lá do alto, busque essas coisas lá do alto. Li uma frase que me chamou a atenção essa semana, pensando a Bíblia. É muito mais do que uma leitura qualquer. Eu sei que muita gente gosta dos salmos, e às vezes incorre da preguiça, incorre numa leitura simplesmente superficial, não se apropria daquilo que está ali contido, e por isso é uma percepção interior da alma, do espírito, quando mergulhamos nisso. Eu sei que para os irmãos é mais difícil, por causa de suas demandas do dia a dia, seus trabalhos, famílias. Aí você diz, para você até é um pouco fácil, pastor. Não é não. Essa percepção não é para pastor, é para todos nós. Amém? Leia um pouco, mas o pouco que leia, mergulhe ali. Peça ao Espírito Santo que introduza naquilo que ele quer ministrar. Então, foi revelada muitas coisas. Bem, hoje eu quero pelo menos dar uma entrada, uma introdução dessas coisas que são melhores pertencentes à salvação. Tá? Primeiro, somos livres da condenação. Oh, glória!
Nenhuma condenação, completem para mim. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é simplesmente usar o nome de Jesus, não é simplesmente uma religião que tenha Jesus como algo central ou algo parecido, mas é essa coisa maior, nas coisas de Jesus, na vida de Jesus, aqueles que pertencem ao Senhor, aqueles que o amam. Então, amados, esse é muito importante. Um livro da condenação, mas há uma complicação por falta, às vezes, de estudo, de entendimento, de uma leitura sequencial, e nós precisamos juntar texto com texto. A Bíblia é complexa, não é um gibi, não é uma carta qualquer, é algo muito profundo, revelando coisas eternas, grandiosas. Então, vamos lá. Então, primeiro, vamos esclarecer algumas coisas. Se somos livres da condenação, logicamente somos livres do inferno. Ok? Isso é pequeno? Isso é uma coisa pequena? E muita gente brinca com isso. Também, e a coisa talvez comece aí a mudar, a coisa mais forte, como será a vida no céu? Como será a vida pós-morte? Já que tememos tanto a morte, não é verdade? Quando fala em morte, nós tememos, mesmo porque não fomos feitos para morrer. Morte é consequência da queda. Mas há um medo, o que será? Qual é o mistério? O que está além? Como vai ser a minha vida no céu? Hoje queremos tratar um pouquinho disso, tá bom? Bem, vamos tentar corrigir essa ideia de que morrer, e muitos crentes comungam sem saber, ou por ignorância bíblica, que há um estado vegetativo depois da morte. Morremos, o nosso espírito sobe, vai para os céus, e ali ficamos dormindo. Geralmente está baseado naquela palavra, estão em repouso, ou então em descanso. Tá? A Bíblia diz em vários lugares, afirma categoricamente que, ao morrer, nós somos introduzidos na presença de Jesus. Quem é que diz isto? Paulo, Filipenses 3:21. Morrer é incomparavelmente melhor, porque vamos estar imediatamente na presença de Cristo. Então, essa ideia de que eu vou estar num grande lugar maravilhoso, sereno, ouvindo algumas músicas orquestradas, cânticos espirituais, mas estou com a vida sonolência, semi-vegetativa. Não, amados. Quando morremos, somos introduzidos na presença do Senhor e ali começa a vida em plenitude, amado. E quem disse isso foi Davi, ele viu, Salmo 16, está na presença do Senhor a plenitude de vida, oh glória. Davi tinha muitas falhas, às vezes até alguns textos que às vezes é meio complicado as interpretações dele, mas ele diz, olha, eu estou confiante nisso, de que ao morrer, vamos lá, vamos consultar, vamos o que vai vir, Salmo 16, versículo 19, deixa eu ver se é isso mesmo, não, deixa eu só me localizar aqui. Salmo 16, versículo 19, está bem, agora me localizei. A gente faz os apontamentos, depois a gente até esquece dos apontamentos. Salmo 16, 19. Deixa eu me localizar, por favor, desculpa, espera um pouquinho aí, amado. Tenho paciência. Veja o que é que ele diz lá, hein? 16, 9, é muito 9 hoje, vamos lá. Quem achou que ia ler para mim em voz alta, mesmo tirando com a máscara? Continua. Oh, glória, na tua presença, a plenitude. Então, quando morremos,
vamos diretamente para a presença do Senhor, somos tirados desta atmosfera terrena, o nosso corpo, a nossa matéria vai para o túmulo, né? Até que venha a ressurreição. Mas o nosso espírito, o nosso ser interior, sobe para a presença de Deus, e Paulo disse, morrer é infinitamente melhor, porque vou para a presença do Senhor imediatamente. Aí você diz, mas espera aí, será que é um texto só? O que é que Jesus disse ao ladrão que se converteu na cruz? Ainda bem que se converteu, e essa história que havia 2 ladrões, a princípio sim, mas um se tornou um irmão querido nosso, amém? Pois Saulo, naquele momento ali, Saulo com que um aborto, mas ele proclamou, Senhor, lembra-te de mim? Lembra-te de mim? Quando estiver no teu reino. Aquele homem não era um ignorante, talvez já até ter se convertido antes, porque ele deve ter ouvido os sermões de Jesus, os apelos, a mensagem, e era um homem que, por certo, tinha ouvido essa coisa maior, de um reino eterno, de uma salvação gloriosa. Então ele disse, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Então, havia uma perspectiva naquele ladrão salvo, que não era mais ladrão, irmão querido, um remido pelo Senhor, que via que além desse mundo terreno, há algo maior. E qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta, amado? Hoje mesmo estarás comigo. Então, era lugar para mortos? Então, Jesus ia levar um cadáver para lá, era alguém que agora ia desfrutar. E ainda em Lucas 16, estou correndo com os textos, porque não dá para tempo, Lucas 16 diz que, conta a história de Lázaro, um mendigo, que jazia à porta de um rico, e que morreram os 2. O rico foi levado para o seio de quem? Quando Lázaro foi? Hein? Para o seio de Abraão. Para o seio de Abraão. Então ali estava no seio de Abraão, que era um paraíso, e eu entendo que o paraíso na terra era um projeto, um protótipo, um projeto piloto para Jesus formar uma raça espiritual. E aí muitas vezes nós pensamos que Deus falhou, que Adão se perdeu tudo. Não, Deus tinha um projeto, e aquele projeto foi garantido, porque logo em seguida veio um tal chamado o quê? Abel. E depois veio o outro irmão dele, que era o irmão dele, aquele que foi salvo. Meu irmão, nós não lembramos, nem eu lembro agora. 7, que significa aquele que é ungido, aquele que é especial, e depois um grupo de irmãos tremendo, Enoque, vai por aí, de pessoas consagradas, pessoas que sustentaram o projeto de Deus, porque tinha uma expectativa. Depois vem Abraão, que diz que ele viu a cidade maravilhosa, ele andava nessa terra peregrinando, mas via a cidade, e eu entendo que era a Nova Jerusalém, que já está construída lá, cujo arquiteto é Deus, amém? Então nós andamos aqui, vendo que é uma cidade, já está construída, né? João, quando foi levado para a ilha de Patmos, ele visualizou, inclusive, o tamanho, as estruturas dessa cidade, e ele ficou deslumbrado com aquilo que ele viu naquela cidade. Então, há coisas gloriosas nos aguardando, meus amados, amém? Há coisas maiores, mas muitos irmãos realmente, às vezes, não têm essa dimensão. É como aquela família de imigrantes, já contei essa ilustração, acho que umas 400 vezes aqui, mas ela cabe aqui agora. Um grupo de imigrantes europeus estava se dirigindo para os Estados Unidos, um navio, lá produzido lá de 1700, 1800, e uma família comum, bem simples, talvez fosse do interior, da roça, e toda hora de refeição, de comida, de alimentação, aquela família se dirigia para o porão do navio. E o capitão, muito observador, ficou de olho naquela família, aquele modo estranho daquela família. E um dia o capitão desceu, acompanhou, esperou a família descer, foi atrás, e viu aquela família sentada num lastro do navio, com a toalha estendida, comendo seus pães torrados há 3 meses lá atrás. E o capitão olhou para eles e disse, mas espera aí, por que vocês estão comendo isso aqui? Lá em cima existe uma mesa farta, abundante.
quem entrou nesse navio, quem embarcou nesse navio, tem direito. Aí os coitados disseram, eu não sabia, nós não sabíamos, pensamos que não tinham direito. Não, tudo é de vocês têm direito, como para passar, vocês estão no navio. É assim quando nós embarcamos no navio da salvação, amém? Quando entramos nesse navio da salvação, temos direito a muitas coisas maiores. Então Paulo escrevendo, Jesus também, Abraão via essa cidade, ele era um peregrino, né? Cada vez mais admiro a vida de Abraão. Abraão era um homem muito rico, segundo dizem os pesquisadores, né? Ele tinha relações comerciais com o rei da sua cidade. Como era o nome da cidade de Abraão mesmo? Hein? Está difícil hoje, né? Lembrar. Qual era o nome da cidade dele? Ur dos Caldeus. Uma cidade, uma civilização avançadíssima para aquela época. Diz alguns pesquisadores que havia até água encanada. E Abraão tinha um grande patrimônio, um homem riquíssimo. Né? Haja visto a caravana com que ele saiu de Ur dos Caldeus. Não era qualquer um que saiu com uma caravana tão grande como eles. Né? E lá em Hebreus diz, capítulo 11, ele via a cidade que Deus tinha construído. Coisa maior. Você está descontente com a sua moradia? Está lutando para comprar uma casinha, lutando para comprar um apartamento? Lá tem mansões, amém? E não é mansões de qualquer material, material de primeira. Então, há coisas maiores para os que estão salvos em Cristo Jesus. A salvação nos abre esse portal glorioso de uma vida maior. Tá? Mas, infelizmente, às vezes perdemos a noção disso. Mais um texto que me chama muita atenção para confirmar essa tese que eu venho abordando, me abre em Apocalipse capítulo 7. Apocalipse 7. Para a gente ver uma cena tremenda que me empolga demais. Capítulo 7. Do verso 9 ao 14. Só 9 hoje, tá? Começamos sempre com 9. Depois destas coisas, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, poder contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palma nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, e os anciãos, 4 seres viventes, ante o trono, prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém, amém, o louvor e a glória e a sabedoria, e as ações de graça, e a honra, e o poder, e a força, sejam o nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo, esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Que interessante. Estavam dormindo? Como é que estavam esses irmãos aí? Hein? Estavam vivenciando esse momento glorioso, quando é introduzido na presença de Deus, e um ancião, talvez um grande servo de Deus, humano ou anjo, não sei bem aqui, não está definido, ele faz uma pergunta muito importante. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, esses que se vestem de vestidura branca e que são, e de onde vêm, de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são esses que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestes, as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Aquela festa tremenda. E a festa aqui é louvor, adoração, é culto. Tá? O que vamos fazer lá no céu? Qual é a coisa mais importante? É estar com o Senhor, amado. E vem da grande tribulação a multidão que morreram, foram sacrificados no altar da fé,
e chegam diante do Senhor, e o anjo começa a dizer: olha, agora é alegria. Alegria, alegrai-vos no Senhor, honras e glória, vamos à alegria, viva esse momento intenso, porque as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Amados, coisas maiores. Tá? Eu sei que há muita confusão, que a pessoa morre, vai ficar dormindo, vai ficar ali numa sala de espera. Não, vai ficar no paraíso, pelo menos o meu entendimento de um paraíso celestial, que é o momento em que os que morrem agora estão esperando o grande momento da revelação de Jesus a este mundo, para então todos estarmos diante do Senhor. Amados, eu sei que está havendo muitas dúvidas, muitas perguntas, depois se quiserem, eu estou à disposição para ajudar naquilo que eu entendo, tá? Amados, eles estavam ali, celebrando em camarote, de estilo maior, vestiduras brancas na palavra de Deus, é roupas de celebração, é roupas especiais, é roupa nobre, né? Vestidos de roupa branca, e além disso tinham palmas nas mãos, né? Palmas, talvez seja a figura dos esportes, e tal, com ramo de palmeira nas mãos, né? Celebrando. Era um momento glorioso, estavam sendo introduzidos ali para a grande celebração do grande encontro. Então, o ancião fez questão de perguntar: você sabe de onde essa gente vem? Ele falou: o senhor é que sabe, esses vieram da grande tribulação. Olha, tem muitos aí também já celebrando, se junte a ele, festeve, porque muitos vieram da igreja menonita de Interlagos, amém? Das igrejas do Senhor espalhadas sobre a face da terra, dos eleitos que decidiram entregar a sua vida a Jesus Cristo. Por quê? Mesmo não entendendo muito, não sabe das coisas maiores, mas a Bíblia está clara. Mas eu quero entrar agora numa coisa das coisas maiores. Me abram a palavra de Deus, para a gente poder entender um pouco dessas coisas maiores, né? Que Romanos capítulo 8, eu estou correndo porque o tempo urge, e eu não quero passar de meio-dia, tá bom? Romanos 8. Vamos ver essas coisas maiores. Vamos nos localizar aqui. Acharam? Amém? Vamos começar com o verso 31, para a gente poder captar a dimensão do contexto. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas? As coisas maiores, as coisas pertencentes à salvação, que conquistamos em Cristo Jesus. Não foi mérito nosso conquistar a salvação. Agora, os galardões, sim, é mérito. Tá? Dá para fazer essa diferença? Tá? Salvação, nós conquistamos pela fé. Não precisamos fazer nada de serviço. Mas os galardões é meritocracia, é conquistado por esforço. Por isso Paulo estava falando aos hebreus: se esforce nisso, não desistam, não desistam. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele o quê? Nos dá graciosamente com ele o quê? Todas as coisas, mas eu não sei tudo, eu não consigo entender toda essa amplitude de coisas maiores, coisas melhores. Algo melhor do que a salvação? A Bíblia diz que tem coisas melhores. Tá? A salvação não é só libertar do inferno. A salvação nos abre essa dimensão de uma vida maior, cheia de um patrimônio conquistado. E aí gosta aquela figura do filho pródigo. Mas vamos continuar, depois eu falo dele. Vamos lá. Continuando a leitura. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Amados, continuando esse entendimento, ele diz, pulando um pouquinho, que, voltando um pouquinho, aliás,
versículo 12 de Romanos 8. Pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. E ele vai colocando: todos vós que sois guiados, versículo seguinte, são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por que não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amados, o que significa ser filho de Deus? Quem é o dono desse universo? A quem essas coisas todas pertencem? E ainda mais vamos ser herdeiros com Cristo. E a Bíblia diz aqui que vamos ter a aparência de Cristo. Amados, é coisa demais. Para pobres pecadores remidos, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Vamos lembrar aquela passagem do filho pródigo. O filho pródigo andou nas trevas por um tempo, envolvidos em orgias mundanas, e um dia, incomodado pela sua consciência de que pertencia a um reino, a um senhor, a uma família, decidiu então voltar. E ele voltou da forma certa. Confessou seus pecados: Pai, pequei contra ti, céus, pequei contra os céus, e então vou dizer a meu Pai que eu estou realmente agora convicto disso, e volto não na condição de filho, herdeiro, mas volto na condição de servo, porque os teus servos têm coisas melhores do que eu, vive numa condição melhor, tem fartura, tem comida, tem abundância. E quando ele decide isso, vou voltar para o meu Pai. É uma cena comovente. É uma cena que só Deus mesmo. E aqui é a figura de Deus tratando com os pecadores remidos. Quando ele volta à distância, e pai que é pai não consegue ter tranquilidade quando vê os seus filhos nas trevas, vê seus filhos no mundo perdido. Isso dói ao nosso coração. Isso machuca profundamente. Aquele pai olhava naquela direção pelo qual o filho tinha sido abandonado, e eis que no momento, na sua angústia, nas suas orações, quem é que aparece no horizonte? Quem aparece? O filho pródigo. E a palavra pródigo é aquele que desperdiçou tudo. Jogou tudo fora. Um doido. Um bom vivante. Cheio de prazeres, que gosta das coisas, né, deste mundo, mas em que estado voltou? Ele saiu do chiqueiro, da porcígua. É isso mesmo? A palavra é essa? Porcígua? É, de porco. Imagine o fedor. Imagine o fedor daquele homem. E quando serviu o exército, às vezes nós tirávamos um guarda onde os porcos eram guardados. O cheiro. Fomos em Curitiba, fomos lá na fazenda dos irmãos, dos menonitas, e lá fomos visitar o lugar onde os porcos estão. Nem creolina, nem o mais forte detergente tira o cheiro, está impregnado o chão daquele fedor. Então imagina a nuvem de urubu que vinha atrás dele. Mas quando vem a distância, só o pai, movido pelo coração de Deus, é capaz de fazer isso. Corre ao encontro e abraça aquele indigente. Capítulo 16 de Lucas, trata a história. Lucas 15 ou 16, agora estou em dúvida. O pai vai ao encontro abraçá-lo. E o pai, comovido, doído, com seu coração agora alegre, diz: vamos preparar uma festa maior nesta casa. Meu filho voltou. Esse filho estava perdido. Esse filho que tinha abandonado a graça do Senhor foi recuperado.
Vamos fazer uma festa tremenda nessa casa. Agora volta a alegria. Pecador, você que está fora do evangelho, crente, que se tornou descrente, não sabe o que está perdendo. Não sabe a desgraça que é realmente abandonar o Senhor. E essa pandemia veio realmente para revelar corações que não têm essa convicção. Mas pense bem, essa crise está alertando quanto os juízos de Deus estão começando a trabalhar profundamente essa sociedade incrédula. E o pai disse, olha, vamos tomar algumas providências para mudar essa cara. Ele é herdeiro, ele precisa ser representado como o nosso lar, nossa família. Então vamos tirar primeiro essa roupa suja. Eu acho que o pai podia dizer, pode queimar, nem tente recuperar essas vestes que não tem condições. Roupa nova, coisas maiores pertencentes. E ainda mais coloca um anel no dedo, porque era sinal da família, era um distintivo. Você talvez não esteja vendo, não há um anel visível, mas nós temos o anel, amém? Um anel, aliança com o Senhor. Veste, tira essa roupa imunda, dá um banho de clorina nesse cidadão, deixa ele limpo, cheiroso, coloca anel, roupa nova, limpa. E agora vamos chamar a música do louvor, o pessoal do louvor. Porque nesta noite vai haver festa, nesse dia vai haver festa. E o filho que não era pródigo, mas que era um sujeito duro, parece muito comigo, ficou ouvindo o som, a melodia estava vindo, uma música maravilhosa estava vindo lá, ele veio do campo, e havia música na casa, e ele falou, o que está acontecendo na casa do meu pai? Que coisa tremenda é essa? Mas o sujeito era ruim de coração, hein? Ficou triste, amargurado, ressentido, porque o pai tinha dado uma festa, algo maior para aquele que tinha sido recuperado das trevas para a salvação, e o pai diz, olha filho, espera um pouco. Só um pai paciente prefigura a pessoa de Deus. Aquele pai diz, olha, esse teu filho estava morto e reviveu. Você não se alegra com isso? Você não sente prazer nisso? Estava perdido e foi achado. Então vamos festejar. E é interessante, resumindo essa história, que diz ali, começaram apenas a festejar. Oh, coisa tremenda. Quando entramos nos céus, é aquela festa que vimos em Apocalipse. Celebração intensa, coisas maiores. E amados, vamos ficar por aqui, que o tempo urge, mas deixando bem claro isto. Há coisas maiores que pertencem à nossa salvação. Lembre-se disso nessa semana. Quando vier uma tribulação, quando vier uma dor, quando vier uma preocupação, diga, pai, me ajude a fixar os meus olhos na minha herança. Eu sou um herdeiro, não porque eu tenha mérito, mas porque o Senhor me chamou para a sua família. E me deu o título, qual o título mesmo? Co-herdeiro com. A palavra co significa o quê? Igualdade, certo? Eu não sei por que Deus faz isso. Eu não posso entender como é que Deus usa essas expressões na palavra dele. Eu sou co-herdeiro com Cristo, que mérito eu tenho, que dignidade eu tenho, amado. O que é que você fez de tão especial? Você creu em Jesus, amado, amém? Isso é que é importante, abriu a porta para essa coisa maior. Então, nesta manhã, quando passar por um momento difícil, e um momento difícil é muito comum na caminhada. No mundo passareis por tribulações, sofrimento. Por que é que nós não estamos? Nós somos como os Abraão, estamos olhando a cidade eterna, a Nova Jerusalém, que um dia vai descer dos céus. Uma cidade tão grande como alguém calculou, caberia toda a humanidade. E 2.200 quilômetros quadrados de espelho,
2.200 quilômetros de altura. Eu não sei como é isso. A cidade vai ficar suspensa. Eu falei isso em outro momento, amém? Nesse momento, para concluir, motivados e guiados por essas verdades, vamos em frente. Vamos em frente? Olhando para frente e para o alto. Amados, que Deus nos ajude a enriquecer a nossa alma com essas verdades. Não é pouca coisa que nos aguarda. Amém? Não é pouca coisa. Mas mais para frente falaremos de muita coisa conquistada pelo serviço. Mas hoje ficamos por aqui.